Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre o tema que eu acho mais delicado da maternidade, que é a questão do sono do bebê e, consequentemente, o nosso sono, porque se eles não dormem bem, a gente também não dorme. E aí o cansaço vai acumulando, acumulando, vai gerando mais cansaço, mais estresse. E aí é muito complicado e eu queria vir aqui para contar um pouco como foi a minha experiência com a Dudinha. Hoje ela tá com 2 anos e 4 meses, mas a gente sofreu muito, muito, muito desde ela bem pequenininha. E aí o tema do sono desse vídeo vai mesclar um pouco com a cólica dela, porque vocês vão ver no final que tinha muito relação dos dois. E aí eu vou começar contando. Bom, ela começou a ter cólicas a partir dos 15 dias, mais ou menos, até antes. E aí a gente levou ela no médico e associado a essa cólica, a gente via a barriguinha dela muito distendida. A barriguinha dela era tipo, uma barriguinha muito grande para um bebê. E aí a gente achava estranho, até que eu fui no pediatra dela, eu comentei com ele, né? Ele avaliou tudo, analisou ela, viu como é que tava. Eu comentava com ele a questão das cólicas, que ela não dormia de noite, que ela acordava gritando muito. E aí, nessa primeira consulta, ela tinha acho que um mês. A gente fez um ultrassom nela, raio-x, para ver se tinha alguma coisa física que, que pudesse estar ocasionando essas cólicas e posteriormente, consequentemente, a falta de dela não conseguir dormir. E aí nos exames, assim, a gente até espera que dê alguma coisa, né? Deus me livre que não muito grave, mas a gente espera que dê alguma coisa para que tenha uma resposta para as cólicas que ela tá sentindo, porque não tinha resposta nenhuma. E aí, como não teve, não deu nada nos exames, aí o que a gente fez, como ela tava mamando no peito, vamos cortar tudo que você tá comendo de lactose. Então, cortei queijo, leite, manteiga, cortei tudo, 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 e mesmo assim não resolveu. Ela continuava com muita cólica, era cólica durante o dia, durante a noite, dormia 2 horas, se acordava, terrível, 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 dava o peito para ela de noite, e aí ela acordava, colocava ela no berço, acordava, nossa, aí tinha hora que eu não aguentava mais, chamava meu marido e falava assim, pelo amor de Deus, fica um pouco com ela, porque eu preciso dormir, eu tô cansada. Já não conseguia dormir o dia inteiro. E aí chegava a noite e não conseguia dormir também. Nossa, ficava super, super cansada. Tinha dia que eu ligava pra minha mãe de dia, falava, mãe, pelo amor de Deus, vem ficar com um pouco com ela pra eu conseguir dormir. E aí, essa parte da minha mãe ter me ajudado muito no começo foi muito bom, porque acabou criando uma ligação muito, muito gostosa da minha mãe com a Duda. Impressionante. Aí o que minha mãe fazia pra me ajudar, em vez dela ficar no apartamento cuidando dela, minha mãe descia, porque assim eu não ouvia. Porque quando eu ficava ouvindo ela chorando ou resmungando ou qualquer coisa assim, eu não conseguia dormir de tarde. Então eu não conseguia nem tirar um cochilinho nem nada. Então ela descia no prédio, ficava andando com ela no carrinho ou mesmo no colo. E aí eu conseguia descansar um pouquinho. E aí, depois desses 15 dias, a gente viu que não tinha muito a ver a questão da lactose. Então, eu voltei a comer as coisas normais que eu podia, que eu tinha deixado de comer, leite, essas coisas. E aí aí o médico da Dudinha, ele aconselhou a gente a buscar uma gastro. Aí a gente foi numa gastro particular, pagamos a consulta. Aí a médica sugeriu a gente dar lactase, que é a enzima para ajudar a digerir melhor o leite. Aí a gente começou com uma dose, aí ela dormiu uma noite, melhorou. Aí de repente passa um pouquinho, ela se acostuma, volta a cólica.
Aí a gente, aí de acordo com a médica, a gente vai dobrando a dose e tal. Mas aí chegou no momento que já não tinha mais, não fazia mais efeito nela. Não tinha mais como ela dormir bem e sempre com a cólica. E associado a essa cólica, ela teve terror noturno também. Então ela acordava gritando, gritando. Você via que ela estava dormindo, mas ela gritava, ela se esperneava e ela chutava. E você via que ela não estava realmente acordada. Às vezes, mesmo que ela estivesse de olho aberto, ela estava dormindo. E aí o que a gente podia fazer de melhor era ficar com ela para tentar acalmar e não deixar ela se debater e se machucar no berço. Então isso a gente acabava fazendo para ela não se machucar. E essas crises de terror noturno duravam em torno de uns 20, 30 minutos, era até bastante. E a gente acordava super assustado, pai e mãe de primeira viagem, a gente ficava, nossa, e o que a gente faz agora? Meu Deus, olha como ela tá chorando. Nossa, pra gente foi muito difícil, muito difícil. E aí, pra questão do terror noturno, a gente acabou partindo também pra homeopatia. Ajudou um pouco, tudo ajudou, mas nada resolveu. Assim, tudo se acaba ajudando, ela dorme uma noite, dorme duas e volta a acordar. Então, assim, não posso dizer que a Duda dormia a noite inteira, ela passou realmente a dormir a noite inteira quando ela fez 1 ano e meio. Então, assim, a gente sofreu muito, eram várias técnicas para ensinar ela a dormir, li livros, fiz um monte de coisa, mas realmente o sono dela estava associado à cólica. Então, ela não conseguia dormir bem justamente porque ela sentia dor. E como ela tomava o leite para dormir? Isso foi uma coisa que eu até me arrependo um pouco, porque como ela tinha muita cólica, era difícil de dormir, então eu dava o peito, ela adormecia e a gente colocava no berço. E aí, mais pra frente, a gente vai ver que essa não é a melhor técnica. E aí, com isso, ela se acostumou. E aí, foi desde que ela tava no peito até com as fórmulas. Então, era dormindo no berço com a mamadeira. Então, isso foi uma coisa que eu não achei muito legal, eu até queria mudar para a próxima, se Deus quiser, mas a gente às vezes fala e acaba caindo na testa, né? Então, vamos ver, uma coisa que a gente aprende é que a gente não pode ficar julgando as outras mães, que cada um sabe da sua verdade, cada um sabe da sua vida, das suas limitações, não é mesmo? E e aí, com a questão da homeopatia, melhorou, mas não resolveu. E aí, isso foi. A Duda mamou no peito até 7 meses e meio, mais ou menos. E aí, por que eu parei de amamentar? Porque ela quando começou a nascer o dentinho, mais ou menos 7 meses, ela começou a morder meu peito. E aí ela começou a morder e eu já tinha voltado pro trabalho, e aí não dava pra tirar o leite. E aí a gente foi desmamando aos poucos, e aí parou de amamentar, acabou. E aí ficou assim, até que ficou bem. Eu tinha um pouco de receio do vínculo, né, de mãe e filha, mas isso eu acho que é besteira, isso vai ser pra vida inteira mesmo se eu não tivesse amamentado. Uma das coisas mais difíceis com relação ao sono, a Dudinha nunca se adaptou às viagens. Então, sempre que a gente viajava e ela ia para um lugar novo, ela não dormia bem de jeito nenhum. Era muito, muito pior do que estar em casa. Então, a gente até evitava. É lógico que a gente viajava algumas vezes, mas a gente tentava evitar porque ficava até cansativo pra gente. Quando a Dudinha parou de amamentar no peito, a gente passou a dar a fórmula para ela e a gente teve que trocar diversas vezes de fórmula porque porque ela não melhorava. E assim, era nítido que era o leite,
porque era de noite, porque ela sentia mais as cólicas de noite, era sempre depois que tomava o leite. Então a gente sabia que tinha alguma relação, mas a gente não sabia exatamente o que. Ela fazia exame de sangue, mas não detectava nada. O médico falava que não podia fazer exame de intolerância à lactose, porque ela era muito pequenininha ainda. E aí a gente foi testando várias fórmulas. Chegou uma época que eu tinha em casa uns 4 tipos de leite. Até teve um de soja que eu tentei dar para ela. E na noite que eu dei foi a pior noite de todas. E aí a gente já desistiu na hora, a gente não deu de novo, porque a gente viu que realmente fez mais mal do que bem para ela. Ela não aceitou o leite de jeito nenhum. E aí com isso a gente, nossa, foi uma batalha muito, muito grande, foi muito difícil. A gente tinha um que ela aceitava um pouco melhor, ela não teve refluxo, ela não vomitava, era só a cólica e a barriga bem distendida. De manhã ela acordava, a barriguinha tava boa, e aí quando a gente via já no final do dia, tava enorme, tava super grande, nossa, dava super dó dela, sabe? De sofrimento mesmo que ela tava passando. E quando a gente. E aí o pediatra da Duda, na época ele faleceu, infelizmente, Dr. Nunes, super querido, super amado, ele foi pediatra das minhas primas, foi super fofo, ele era super disponível, então sempre que a gente tinha alguma dúvida, alguma coisa, a gente mandava mensagem pra ele, ele respondia. Uma vez eu mandei às 3 da manhã, ele respondeu na hora, tipo, passou 5 minutos ele tava me respondendo. Ah, era um super fofo, que Deus o tenha muito, porque ele era um ser muito abençoado, muito, muito, muito. Te amo muito, Dr. Nunes. E, e aí ele faleceu e a gente teve que buscar uma outra alternativa, outro médico. E aí a gente acabou pedindo indicação para fisioterapeuta da Duda, porque teve uma época que ela tinha muito catarro e ela teve que fazer fisioterapia pulmonar. Ela teve que fazer 3 vezes. Depois eu comento com vocês sobre isso em outro vídeo. Aí ela fez a fisioterapia pulmonar e a gente acabou tendo contato com essa fisioterapeuta. Quando o Dr. Nunes faleceu, a gente chegou a conversar tudo. Aí eu falei pra ela que tava perdida, que não sabia em qual pediatra levar. Aí ela me indicou, ela falou assim, olha, eu tenho uma pediatra que é muito na linha do Dr. Nunes, se você quiser. Foi ótimo. Era um pouquinho mais longe de casa, mas não tinha problema. Aí a gente levou ela em consulta. Bom, a primeira consulta da doutora Cris durou acho que 3 horas. 3 horas. Eu fui com a minha mãe na primeira consulta. Meu marido falou assim, vai primeiro, ver se você realmente gosta da pediatra, porque às vezes a gente vai e não se identifica, e aí ele teria que sair mais cedo do trabalho e tudo. Então eu fui com a minha mãe, a gente amou a doutora Cris, ela é um amorzinho, nossa, que bênção de médica, assim, adorei, adorei, adorei. E aí, com essa questão da cólica, o que que ela fez? Falou, bom, vamos trocar o leite. Chega de fórmula. Nessa época a Duda tava com 1 ano e meio. Então ela ainda tava tomando fórmula. A médica cortou e falou assim: agora vamos dar leite normal de vaca, só que sem lactose. Então vamos ver como ela fica. E aí foi tipo, tcharam! Milagre. A Duda começou a dormir a noite inteira. Eu não acreditava. Foi assim, mágico, sabe? Eu falei, não é possível, não é possível que eu não tenha buscado ajuda antes, que a gente não tenha visto isso antes. Me senti a pior mãe do mundo, me senti super culpada por não ter buscado ajuda antes, por ela ter sofrido tanto tempo, sabe? Mas a gente não pode ficar se culpando, já foi, já foi. E agora bola pra frente, vamos fazer melhor. E aí quando a gente chegou, aí a gente, bom,
Vamos continuar esse vídeo num próximo, porque ele já ficou muito grandinho, tá bom? Até o próximo, não percam!